Custos logísticos, eles são um dos assuntos mais interessantes e mais importantes dentro do panorama da logística. A gente deve levar em conta o custo logístico porque é ele que vai interferir na tomada de decisão de gestão. Então, o custo logístico ele está distribuído de que forma? Movimentação do produto, a armazenagem do produto, a gente já viu o vídeo lá sobre a diferença entre armazenagem e estoque, transporte, estocagem, processamento do pedido, né, a parte de supply chain, a embalagem também gera um custo, os impostos e os encargos administrativos. Então, o que seria o custo de armazenagem? Ele cresce muito dentro de importância porque nós temos cada vez mais exigência no serviço dos clientes. Então, nós precisamos de variabilidade, disponibilidade, rapidez na entrega, menor tolerância de erros na entrega. Então, a gente precisa de maior qualidade do produto, mas também maior qualidade na entrega. Não adianta você ter um produto excelente se você não consegue entregar no tempo certo ou se ele não chega nas condições adequadas, a embalagem não é a melhor. Então, você imagine, sei lá, um fast food, ele tem o melhor sanduíche, mas ele não possui a embalagem adequada e o sanduíche não chega do jeito que você gostaria. Então, não imagine que o processo logístico tem a ver apenas com grandes empresas. A gente viu num vídeo até do Panorama Geologístico sobre a soja. Pense também na indústria do fast food. Então, pense em uma pessoa que, sei lá, vende bolo no pote, se ela não entregar adequadamente, o produto não chega do jeito certo, então vai descaracterizar o produto. Então, o termo armazenar, obviamente, como a gente já viu, né, disponibilizar espaço físico, layout, recursos e procedimentos necessários para os materiais serem acondicionados corretamente, evitando principalmente perdas. E nessas perdas a gente tem que levar em conta roubo, extravio, dano, problemas com a validade e também levar em conta a demora do fluxo logístico. Então, o custo de armazenagem, ele engloba diversos fatores. E a gente deve determinar esse custo na medida que a gente determina as características de recebimento, volume por grupo de produto, o jeito que vai ser transportado, o modal de transporte, as características da carga, né, se são cargas padronizadas, são cargas em formatos especiais, características da estocagem também, né, a quantidade por pallet, o empilhamento, a temperatura que é requerida, se for uma carga que precisa de refrigeração, ela gera um custo maior do que uma carga que não precisa de refrigeração. As características também de seleção do pedido de embarque, não é? Quantidade de lote no pedido, o modal de transporte que vai levar, então o modal de transporte que chega, o modal de transporte que sai, a taxa de atendimento ao pedido, o tempo de atendimento, as necessidades de etiquetar o pedido. A gente viu lá no vídeo da Natura que a etiquetagem é uma parte do processo que é muito significativa porque ela precisa estar adequada para evitar erros, né, e retrabalhos. As características de reembalagem devido aos bens estarem danificados ou terem características especiais, a mão de obra, os equipamentos, os recursos indiretos como supervisão, manutenção do equipamento, limpeza, né, combate a pragas, né, o custo de avaliar a validade. Então, tudo isso interfere no custo de armazenagem. Existe uma série de fatores que interferem nesse custo. Se o prédio é próprio, se o prédio é alugado. Quais são os impostos que incidem sobre isso? Qual o custo de manutenção? Quais são os equipamentos que são necessários para esse uso? Qual o tipo de mão de obra? Se você tem um sistema de supply chain, quanto custa para implantar esse sistema? Então, a gente viu nos vídeos relacionados lá à empresa de cerâmica e à Natura, que eles diminuíram significativamente o custo quando fizeram um sistema de inteligência artificial de automação do processo. Então, tem a questão de perdas, a gente vai ver na próxima semana a questão de controle das cargas remotamente, que é para vocês verem quanto custa essa questão do seguro das cargas, porque no Brasil tem muito roubo de carga, né, como a gente viu no vídeo do panorama geral da logística, em que a gente fala que isso é um dos problemas do Brasil. Né? E o custo de armazenagem versus o custo de estoque. O custo de armazenagem é o acondicionamento dos bens e a sua movimentação. O custo de estoque, ele vai ser o custo financeiro do estoque e o custo da perda, certo? Então, o que é o custo de armazenagem? É a questão física. É o aluguel do armazém, é a mão de obra, é a empilhadeira, é o porta-pallet. O custo do estoque tem a ver com os bens produzidos, o tempo que a gente leva guardando isso aí. Então, é diferente. O custo de armazenagem é algo tangível, é algo que pode ser tocado, são coisas que a gente precisa comprar e adquirir.
Enquanto que o custo de estoque é o custo da obsolescência, o custo do roubo, da perda, do extravio, do item avariado. Já imaginou, por exemplo, um depósito de cimento? O quanto de custo de estoque ele tem para manter o ambiente seco? Porque se o cimento entrar em contato com a água, ele vai endurecer e você vai perder. Então, você tem o custo do armazém, do local para guardar, e tem o custo de manter aquilo ali de forma adequada. Então, são custos separados, tá? Então, nas indústrias, a gente tem uma quantidade maior de pedido, e quanto maior o número de pedidos, mais estratégias nós temos que traçar para armazenar esses pedidos. E nas empresas comerciais também, a gente tem um alto custo de armazenagem. Tá? A parcela desses custos, eles passam a ser custos fixos. A gente não tem mais isso como custo indireto, agora é custo o tempo todo, né? E faz com que os custos sejam proporcionais à capacidade instalada. Quanto mais eu tenho guardado, mais eu gasto. E se o armazém está vazio ou se ele está movimentando menos produtos, não importa. O custo de armazenagem é um custo fixo, é um custo único. Se você alugou um galpão, não interessa se ele está cheio ou vazio. Ao final de 30 dias, tem que pagar o aluguel. Então, esse custo de armazenagem não é interferido pela demanda. Não interessa se você tem uma quantidade grande de produtos dentro do armazém ou não tem. Ele sempre vai custar o mesmo. Eu vou ter a mesma mão de obra, eu vou ter os mesmos equipamentos, eu vou ter o mesmo galpão. Então, o custo de armazenagem ele sempre vai ser fixo. Já o custo de estoque, ele é variável. Por quê? Porque o custo de estoque vai depender da quantidade de produtos que eu tenho guardado. Certo? Então, a gente considerar as demandas são muitas vezes inconstantes. A maioria dos custos de armazenagem são associados ao espaço físico, aos equipamentos, às pessoas, aos investimentos em tecnologia. Então, isso é um custo fixo mesmo, né? Isso deve ser levado em conta. Tá? E a gente tem que também levar em conta que a armazenagem ela vai se dividir em 3 partes. O custo do armazém em si, aluguel ou aquisição, o custo da mão de obra e o custo com os estoques, ou seja, o custo com a manutenção desse armazém, certo? Então, entendam isso como uma forma separada, tá? O custo do armazém tá aqui, ó, para resumir. Custo do armazém, aluguel, luz, impostos, conservação. Custo de pessoal, salários e encargos. Custo do manuseio de estoques, empilhadeiras, tratores, guindastes, separadores. Então, vocês aqui conseguem ver separadamente, né? E como é que a gente trata isso contabilmente? A gente vai tratar isso no custo indireto de fabricação, que seria o armazenamento da matéria-prima também, né, antes de ela ser manufaturada. E tem as despesas comerciais da contabilidade, com relação ao custo de armazenamento e na estocagem de produtos acabados, porque tem impostos que incidem sobre isso, né? E tem também custos administrativos para registro dessas questões. Então, como é que a gente faz a elaboração do custo de armazenagem? A gente identifica os itens de custo, a gente calcula esses itens, a gente agrupa os custos relacionados a cada função e aloca os custos a cada produto ou cliente. Então, voltando lá, aqui ó, a gente tem que elencar os custos de armazenagens dentro de um desses 3 itens. Custo do armazém, custo do pessoal e custo do manuseio de estoque. Então, quando a gente enxerga um desses 3 custos, a gente vai jogar esse custo para o produto e vai repassar para o cliente, né, para o preço do produto. Por isso que isso tem que ser feito de forma bem alinhada, para que a gente possa reduzir o custo ao máximo para o cliente não pagar tão caro pelo nosso produto. Né? Então, para isso, a gente precisa identificar itens de custo. E essa primeira etapa, os custos eles devem ser considerados item a item, como por exemplo, operadores de empilhadeira, depreciação da empilhadeira e dos racks, custo de oportunidade das empilhadeiras, aluguel do armazém, pagamento dos supervisores, custo de oportunidade dos racks. Então a gente tem uma série de produtos que são muito caros nesse aspecto e que têm que ser considerados na hora de custear. Como eu disse e fico dizendo em todos os vídeos de logística, o custo de logística no Brasil é altíssimo devido à nossa desorganização. A gente precisa ter um sistema mais adequado. Vocês viram em outros vídeos lá que eu mostro a automação, que sempre quando a gente tem um sistema de supply chain adequado, os custos caem significativamente. O nosso próximo passo tem a questão do modal de transporte.